Então vamos lá, vamos inserir dados aqui, inserir informações nas nossas tabelas. Vou clicar aqui em tabela pedidos, ok. Aqui eu poderia então estar trabalhando um SQL, né, editando linha, inserindo de forma manual, mas o que eu quero fazer é mostrar para vocês como inserir de forma, utilizando o PHP MyAdmin aqui, é um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando nos outros cursos, então utilizando as próprias ferramentas dele. Então clica aqui em estrutura, vem aqui em Relation View, para a gente, ou melhor, antes de vir em Relation View, vamos primeiro criar um campo para a gente relacionar. Eu tenho que relacionar essa tabela de pedido com a minha tabela de cliente, porque cada cliente vai poder então fazer, né, o pedido. Então, para isso, eu vou criar aqui primeiro um campo. Então, aqui embaixo tem como eu adicionar, adicione uma coluna após o campo pedido total. Ok, é esse mesmo. Vou clicar em executar. E aqui eu vou chamar essa minha coluna de ped_cli_code, que vai ser então pedido, né, de cliente e o relacionamento da tabela pedido com o cliente através do código. Beleza. Vou deixar inteiro, vou colocar aqui, por exemplo, um tamanho de 10, ok, e vou clicar em guardar. Esse campo é um campo criado sem nenhuma informação, ele só mandou aqui eu adicionar essa linha. Vou clicar em estrutura novamente. Para que eu possa utilizar ele como chave estrangeira, eu tenho que marcar aqui a opção de índice. Então, clica sobre índice, você vai ver que ele vai aqui, então, perguntar, você deseja realmente executar, né, adicionar um índice nesse campo? Sim, e ele vai ficar com uma chavinha aqui, ó, mostrando que é um campo de índice. Então, eu posso fazer relacionamentos a partir desse campo. Vou clicar em Relation View, ok, e aqui eu posso, então, trabalhar esse meu relacionamento. Eu vou adicionar a minha coluna pedido cliente código, vou relacionar, na verdade, né, ela com a minha tabela clientes com o campo cliente código. Então, o relacionamento é muito, muito fácil. Tendo feito isso aqui, eu já tenho, né, o relacionamento aí criado. E aqui eu posso também trabalhar com outros display de coluna, criar outros índices, né? Aqui eu posso dar um nome para ela, vou colocar aqui, por exemplo, cliente pedido. Eu sei que é esse relacionamento aí que eu tenho entre essas duas tabelas. Então, é só um nome para essa chave estrangeira, né? Porque depois, se eu quiser, por exemplo, excluir, eu sei o nome aqui, eu sei qual é qual. Se eu clicar em guarda, ele vai gerar ela para mim aqui, ó. Eu vou até mostrar já como que exclui, né? Se você quiser excluir, é só clicar aqui em eliminar, nós não vamos excluir, porque nós vamos utilizar ela. Depois também eu posso estar editando, fazendo aqui algumas modificações. É bem tranquilo isso aí, né? Não tem segredo quanto a isso. Se você também quiser trabalhar o SQL, ó, aqui quando você fizer, ele vai mostrar para você, ó, adicionou uma constraint, né, uma constraint que é uma chave aí estrangeira, um foreign key, chamado cliente pedido, que vai relacionar para mim, né, no campo pedido cliente código, ele vai relacionar com o campo clientes da minha tabela cliente código. Então, bem tranquilo. Para que você teste se isso aqui realmente está funcionando, vamos primeiro vir na estrutura. Ó, você vai ver que ele foi relacionado. Se eu tentar inserir registro, vou clicar aqui em Insert, só para vocês poderem ver. Ó. Vou colocar aqui uma data. O primeiro campo não precisa colocar porque ele é auto-incremento. Vou colocar aqui um valor, 50. E vou colocar aqui o código 1. Ao clicar em executar, ele tem que me dar um erro. Por que ele tem que me dar um erro? Porque não existe referência nenhuma no cliente código com esse número 1. Então, realmente, eu estou falando que esse pedido, eu tentei salvar falando que esse pedido vai estar relacionado com o cliente de número 1. Mas, se eu volto aqui no meu banco de dados primeiro, na minha tabela clientes, eu vejo que na sua estrutura aqui não tem nenhum cliente 1, não tem nada inserido. Então, primeiro eu vou inserir um cliente. Vamos fazer aqui então o seguinte, ó. Vou colocar aqui um cliente Hugo, ok, Rua X, bairro Z, telefone, ok, e aqui uma data qualquer, beleza, ok. Cliquei em executar, vamos aguardar, ó, uma linha inserida. Então eu já tenho aqui, né, vamos clicar aqui, por exemplo, em procurar, ó, eu já tenho esse cliente 1. Se eu já tenho esse cliente 1, ele tem que permitir, vou voltar então no meu banco de dados, vou voltar na tabela pedidos, ele tem que permitir com que eu insira aqui, né, vamos clicar em inserir, novamente aquele mesmo valor. Então eu vou colocar aqui a data, vou colocar aqui, né, o valor desse pedido de 60,
E agora, aqui ele já até muda, ó, ele já me dá a opção de selecionar aquele cliente, que é o único que existe. Se eu tivesse outros cadastrados, ele me daria ali. Então, quando eu executar, é para ele inserir essa linha. E é o que acontece. Então, o relacionamento feito de forma manual, para falar a verdade, ele é mais trabalhoso, né? Porque aqui eu poderia digitar uma consulta SQL que fizesse isso de forma mais fácil. Mas se você não tiver um conhecimento aí, né, na linguagem SQL, você pode estar fazendo de forma manual, como eu fiz aqui, criando um campo e relacionando ele de forma manual.